tem uma outra coisa também, que é você ser cobrado pela sua sexualidade antes de estar pronto pra falar sobre ela. Sim. Independentemente de qual ela fosse. Sim, você podia até ser. E aí Pois é. vai cair numa pauta que é quase que antiprogressista, que é não querer falar sobre sexualidade com crianças. Pois é. Não, Então aí a gente fica pipocando exato, assim, ó. é um Tá, monte mas de- isso agora é o quê? O que é isso que eu tô pensando agora? A real, Essa minha opinião foda-se encaixa em qual, Xa? Que foda-se as caixas, né? É. Tipo, que tinha que ser assim, mas a real é que não, infelizmente, Você ainda viu, hoje não é. só falando desse assunto, você viu o lance filho, eu não sei. Eu tô falando isso agora porque eu de fato não sei nesse momento como ela quer ser chamada ou chamado. É, que oscilou, você viu isso? Da Angelina Jolie, não? Você viu? Que era... Vi. É o menino? É isso? Eu não sei. Eu não mas sei, eu eu não vi. sei de verdade, eu não tô brincando, assim. Mas era, por exemplo, uma menina que quis ser menino e aí começou a se vestir era como trans, tal. E começou lá. Só que daí passou, sei lá, 3, 4 anos, ela falou, não quero mais. Sou menina. E voltou. E aí a galera tava questionando assim, tá, e se numa dessa, porque é uma idade de dúvida sobre tudo, né? E ela pode só ser bi. E ela podia estar nessa dúvida porque, de repente, ela não tinha entendido direito. Só que se numa atitude dessa, se vai pra criança lá de 12, 13 anos, e se submete a uma cirurgia, submete a uma mudança de documento, uma coisa tão precoce, é um problema muito maior depois, né? Então é o que você falou. Não é que eu não tava pensando em menina, eu não tava pensando Nada. em nada. Só me deixa crescer, a hora que chegar a hora eu decido o que eu quero e o que eu não quero, né? Só não... É só a parte do bi, ela até poderia ser, mesmo ela sendo trans. É que a parte do gênero, ela não conflita com a sexualidade. Sim. Não só pra te dar Não, esse... o que eu digo assim, de repente ela tava se sentindo... Ah, não, eu sou... Sim. Ela queria ser menino porque ela tava sentindo... Não, então eu sou menina. Mas de Sim, repente se nem era essa identifica que... mais com coisas Não, ela podia do ser gênero só uma masculino. menina que não tem vaidade, que não se liga pra roupa, Sim. por exemplo. Ou que gosta de cabelo curto, né? E aí de repente aquilo fica Porque conflitante. uma criança não pensa ainda sexualmente sobre Exato. outra criança. É, né? Exato. Então, ela, de repente, essa coisa dela de... Ah, então eu tô gostando mais de jogar bola. Então, necessariamente, eu... Aí ela começa a se identificar assim e ela ainda não tem a maturidade de falar, não, eu sou só uma menina que gosta de meninas e que gosta de jogar bola. Isso é só De repente, ela não... Que poderia ser, mas é que fica uma loucura e a minha preocupação é só assim, tomar essa decisão de maneira tão definitiva com alguém tão eu jovem, acho sabe? que o negócio é entender que é, tipo, vão ser pequenas... Porque, por exemplo, ó, pra mim teve algumas experiências que marcaram. Imagina, pra cada um tem uma experiência de um tipo, assim, sabe? Talvez aí que entra, seja bom o papo de educação sexual mesmo, porque aí a gente padroniza o tipo de primeira experiência no momento certo, e aí... Não precoce não precoce, e aí não tardio. a partir daí... Cada um segue Cada um floresce rumo. do jeito que for, mas, tipo, não deixar ser traumático, assim, porque eu aposto que tem um monte de gente que, por exemplo, hoje eu sou heterossexual e eu tenho segurança disso, mas se for umas pessoas que, por exemplo, um cara que ele é gay e ele ouve isso daí, por exemplo, uma zoação, assim, que foi, digamos que a zoação que eu recebi naquela época, fizessem agora, pode ser que abale de verdade o cara Sim, e ele nunca inibido. mais... ele Claro. é inibido pra sempre. E, de repente, Pra o sempre. lugar onde ele vai viver, vai crescer, porque você, depois de tudo isso, ainda foi para uma capital. Veio para São Paulo. E ainda que você tivesse decidido, ainda que tardiamente, que era o que você queria, que era a tua verdade escondida, você ainda teria tido liberdade para isso. Tem gente que vive a vida toda em lugares onde ela não consegue. Que se ela assumir... Eu até falei isso outro dia. Às vezes é um dentista que, se ele assumir, ele vai parar de ter cliente na cidade dele. Pois é. E tem uns caras que realmente que... Tipo, o cara... Eu sou o hétero, mas totalmente inseguro, assim. O cara que... E aí ele passa a ser um reprodutor de merda. Que ele começa... Aquela sensação de merda que ele teve, ele começa a reproduzindo pra outras pessoas sem nem perceber, por causa de uma experiênciazinha de bosta aqui, Sim. sabe? Então, é foda mesmo. E o caso da filho da Angelina Jolie é, tipo, um que a gente teve, que teve conhecimento, mas imagina o tanto Porque que a não tá mídia rolando fica em agora. cima também. Pois é. E Fica fica em cima. cobrando. E aí, qual é teu nome? E aí, e aí, não sei o Porra, quê. E a criança...
Cara, não Deve dar sei. um nó, E, nossa ainda, senhora. e os pais também devem se sentir numa pressão, tipo assim, tá bom, meu filho ou minha filha, meu filho tá falando isso aqui pra mim que, mãe, mas eu não sou menina, mãe, mas eu acho que eu sou menino. O que eu vou falar? Você é sim? Vou impor uma coisa? É, e Pois agora tá na época que a Ou gente vou deixar tá a tentando criança se vestir como ela quiser, quer cortar o cabelo, corta, quer ser chamado de outro nome, chama e depois a gente vai conversando quando crescer e a gente vê se realmente é. Que aí, nesse caso, ainda tem o pior ainda, que é a cobrança da mídia, Da mídia, falando, Né? Ó lá. falando assim. que ela podia ser só uma adolescente em dúvida. Sim. É, e aí, tipo, Né? daí querem politizar o negócio. Olha lá, ó, isso daí, ó, tá vendo? Ó, se arrependeu, ixi, isso daí vai acontecer pra caralho agora, ixi, ó, então é errado. Então não deixa a Não criança... deixa a criança ter qualquer papo pra esse lado. Só que tem crianças que realmente falam... Exato. Tipo, Pai, eu não sou isso que vocês acham que eu sou. Tipo, É. eu não sou. Sei E lá, tem muita- Melanie. Não, meu nome não é Melanie. Eu não gosto de ser chamada de Melanie. Sim. Sabe? Esse corpo aqui não me pertence, não me identifico com esse corpo. Já Tem aconteceu crianças na que escola nascem assim. Com certeza. de professora que trabalhava comigo de chamar a mãe pra conversar. Porque o menino já apresentava o comportamento totalmente diferente, assim, dos outros meninos. Ele não queria estar perto, ele não queria conviver com os outros meninos, ele queria brincar com as meninas, ele queria ficar ali. E a professora sentia que tinha essa cobrança muito grande em casa. Sabe? E aí, um dia, a professora chamou a mãe pra conversar, falando, mãe, olha, ele gosta, na hora da educação física, ele gosta de ficar sentado com as meninas. Ele gosta de ficar lá penteando o cabelo das meninas. Tem que ter um olhar mais atento, mais delicado. Não cobre tanto dele de que ele esteja jogando a bola porque ele não quer estar e tal. A mãe saiu de lá xingando até quem não era professora, Imagina, entendeu? cara. Então, Enlouquecida, assim, tem muitos pais como sem não, noção mesmo. ele vai jogar bola, pode botar ele pra jogar bola sim, que ele tem que jogar bola. nananana. e às vezes não Não é quis nem uma ouvir. criança nem trans. Essa pessoa, esse menino só pode... Ele pode ser gay, ele pode ser bi, ou ele pode ser Ele pode só ser hétero. cabeleireiro! Ele pode ser hétero Entendeu? e não gostar de brincadeiras de esporte, sabe? E É. as únicas outras crianças que não estão jogando são São as meninas. meninas. Com isso, por uma coincidência, e não por Sim, uma identificação. exato. Né? Ah, não tem nada a ver, né? muito A pressão foda vem isso. muito dos pais. É foda, é E tipo... de pais pra adulto pra outro adulto. Tipo, ó lá seu filho. É, exato. É, Eu total. nunca vou Entendeu? esquecer que uma vez eu coloquei uma... Tipo, era uma pulseira de pulso, só que eu lembro que eu coloquei no pé, assim. E aí eu coloquei... Tornozeleira. Era uma... Isso, exato. Mas era Uma uma pulseira pulseira... de pé. Mas, não, era uma pulseira que eu Ah, tá. usei no pé, porque a minha meia tava larga. Eu jogava bola, daí eu tava com a meia larga. Eu pus em volta pra segurar. Só isso. E aí eu fui, joguei bola, saí. A gente tava num churrasco com um amigo do meu pai, assim. E aí eu tirei o tênis, tirei a chuteira. E eu lembro que eu tirei a meia e ficou essa tornozeleira. E aí eu lembro do cara falando assim, e lá, Maurinho, vai deixar? Vou usar um negócio desse aí? Tipo, falando pro meu pai assim, vai deixar eu usar uma tornozeleira? Como, tipo, já com um preconceito absurdo, assim, botando um negócio, ó, Sim. usar tornozeleira? Vih, E seu pai? viadão. Meu pai, né, nessa época, meu pai dava umas vaciladas. Porque meu pai entrava na onda, assim, sabe? Tipo, eu acho que meu pai me via, talvez, como de boa, assim, e falava, vou dar umas zoadas aqui também, assim. E várias vezes, por exemplo, uma vez que eu acho que eu fico indignado que meu pai não fez nada, Copa de 2002, tava com 5 anos de idade. Tava assistindo o Ronaldo, que tava aí esses dias. E aí, tinha o goleiro Doni, que Lembro. ele fez luzes no cabelo. E aí eu lembro que eu jogava com ele no videogame, porque ele jogava no Play 1, eu acho, e o cabelinho era preto, daí eu lembro que o cabelinho ficou preto e amarelo na TV. Daí eu falei, nossa, olha o Doni, que bonito. E aí meu tio, pau, deu um tapão assim, ó, na minha cara, e eu virei, assim, com tudo, assim, falei, caralho, que porra foi essa? Desde quando um homem acha outro homem bonito? E, tipo, eu lembro que eu olhei pro meu pai e meu pai não fez nada. Não fez nada. Ele só foi isento naquele momento ali. E eu lembro que isso, tipo, hoje eu vejo isso e eu falo, Te porra, marcou demais. Né? puta vacilo do caralho. Se Sim. qualquer um faz qualquer coisa do tipo com meu filho, eu morro de porrada ali. Eu não, tipo, não conscientemente, mas como que meu pai ficou quieto naquele momento, sabe? Tipo, isso é uma coisa que me incomoda, assim, sabe? Tipo, Ele porra. talvez também não tenha sabido como agir. Claro, Tipo, porque com o irmão, entendeu? exatamente. Exatamente. Hoje em dia eu entendo totalmente. Toda vez que ele foi
que ele não soube agir, porque não era na maldade. Ah, vou deixar porque eu acho que Eu merece. Eu concordo. concordo. Eu sei que nunca foi isso. Sabe? Pra mim é bem claro Sim, isso. mas Mas pra evitar outra confusão. mas eu não seria assim, Então. definitivamente. Porque mesmo que eu não fosse lidar, assim, é uma das coisas que eu sei que incomodam ali. Tipo, tá ali presente. Eu sei que tem esse sentimento ali de... Eu não deixaria acontecer uma brecha dessa, porque... Claramente, por mais que eu não entenda exatamente as consequências que aquilo vão trazer, claramente coisa boa não vai ser. Sim. Porque, tipo, não tem como ser uma... Eu tenho isso muito marcado também, porque eu vivi situações muito parecidas. Eu sempre gostei de jogar futebol. Então, eu jogava muito e as meninas da minha sala não gostavam de jogar. Então, eu jogava com os meninos e aí, consequentemente, no futebol você acaba fazendo amizade. Eu andava mais com os meninos porque eu me identificava mais com as brincadeiras deles e tal. Sempre andava com o cabelo presinho, assim, que eu gostava. Como eu ia correr e jogar bola, gostava de andar com o cabelo bem presinho, certinho. E a minha família amava que eu jogasse bola. Tipo, eles apoiavam super, mesmo que fosse com os meninos. Isso na minha primeira infância e tal. No começo da minha infância, né? E aí, beleza, foram passando os anos e eu continuava andando no recreio com os meninos, porque as meninas não se identificavam com as brincadeiras que eu queria brincar, entendeu? E aí, beleza, tudo certo. Aí começou um burburinho dos pais, falando pra minha mãe, por que sua filha só anda com menino e tal. Aí teve uma situação em específico, como eu gostava de usar o cabelo bem presinho de gel, uma vez eu dormi na casa da minha tia, e ela não sabia prender o cabelo do jeito que minha mãe fazia. Tipo, eu gostava de colocar aquelas presilhinhas e tal. E aí ela só não tava conseguindo. E meu cabelo era muito armado, doía muito pra pentear. Eu falei, quer saber? Tava frio naquele dia. Falei, quer saber? Eu vou só pôr uma touca, porque eu ia pra casa. Aí botei a touca, eu era criança. Botei a touca só pra o cabelo não ficar assim, sabe? E fui jogar bola quando eu cheguei lá na minha casa. E aí começaram os rumores, assim. Essa é uma menina ou um menino? Sabe? E eu assim, não, gente, é só que o meu cabelo tá assim. E minha tia não soube pentear, então eu coloquei a touca. Mas esse negócio de Beleza. ser uma menina ou um menino abala, né, quando a gente é criança. Cara, eu ficava, por que vocês estão falando sobre isso? Eu só quero brincar. Pois é. Beleza. E aí minha família começou a ficar abalada. Porque aí eles começaram a... Será? Eu lembro que me levaram no psicólogo pra ver isso. Entendeu? No psicólogo. E o psicólogo, eu lembro dessa sensação do psicólogo dar uma lição de moral. Tipo, vocês estão loucos. Isso não é assunto de psicólogo, sabe? Não dá pra trazer ela aqui pra consertar, não tem nada a ver isso. E eu entendo que na cabeça deles, eles acharam que fosse uma coisa, meu Deus, será que dá pra conversar com ela pra ela ser uma menina normal, padrão? Mas, enfim, eu lembro dessa situação. Sim, Aí, depois, só completando aqui a minha história, desculpa aí cortar o seu episódio, na adolescência, eu me identificava mais para conversar com as meninas. Então, eu comecei a andar mais com meninas. Na faculdade, tive mais amigas meninas. Então, depois foi mudando isso, porque aí os interesses mudam, o grupo muda também. E não tinha nada a ver com transexualidade ou com sexualidade. Nada a ver. Nada a ver. Eu sei, por exemplo, nessas viagens de jogar bola, que é tipo, eu tava lá em Siqueira, daí era interior, a gente ia jogar, sei lá, no Catiguá, uma cidade próxima lá. Nessa época eu tinha o cabelo comprido, assim, tipo, não comprido, mas era o Messi. Imagina o Messi no começo, na época. Era, tipo, até era isso meio que inspiração, digamos assim. E aí... Eu lembro que uma vez eu tava no ônibus, assim, descendo, e aí chegou o ônibus de Siqueira, né? Aí uns caras lá olharam pra dentro assim, ih, tem uma menina lá! E aí saíram pra frente. E aí quando eu desci, era eu, e aí, tipo, zoação pra caralho. E aí eu lembro que me incomodou pra caralho isso, assim, de tipo, falei, caralho, vou rapar esse cabelo, foda-se, sabe? Tipo, vou me livrar desse sentimento de bosta, assim, Sim. que é um sentimento de bosta que vem, né? Que você não tem segurança ainda ali, você tá constantemente com medo de ser julgado e... E não era nem o fato de falar, é menina, é viado, eles podiam falar o que fosse, mas era o sentimento de ser taxado de uma coisa que nem conversaram com você pra saber. Não é uma coisa nem que passava na sua cabeça e que você nem queria discutir sobre aquilo. E mais pra frente e te foi imposto isso do nada. Pois é.